todos, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos, amém? Amém. Vamos ficar de pé, se puderem, iniciando pela graça do nosso Deus, em mais um culto de louvor e adoração a Ele, que Ele possa realmente ter misericórdia das nossas vidas e que estes louvores, tudo que for trazido aqui esta noite, neste culto, possa realmente chegar aos céus com cheiro suave. Ó Pai, agradecemos essa oportunidade de estarmos em Tua casa, Senhor, aqui todos juntos, reunidos, ó Pai, que Tu possas, Senhor, nos perdoar por todos os pecados, Senhor, que em nome de Jesus, Senhor, a cada dia mais as nossas vidas possam ser cada dia mais transformadas, ó Pai, que realmente possamos mostrar o Teu brilho, Senhor, mostrar o Teu amor através das nossas vidas, ó Pai, e este culto do início ao fim seja só e somente para a honra e a glória do Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Esse primeiro louvor fala: confiarei. Então, durante bem alto, confiarei em Ti. O mundo tenta me matar.
possamos nos derramar aos pés do nosso Deus a cada dia mais.
irmãos que já puderam chegar, né? Hoje temos, pelo menos esses últimos domingos, uma quantidade menor de irmãos que estão vindo nos cultos presenciais, mas temos um outro número de irmãos que, impossibilitados de virem, estão nos acompanhando também nesta transmissão que estamos fazendo. Não somente irmãos da nossa igreja ou aqueles que poderiam pertencer a uma igreja, mas outros têm também acessado esse culto e Deus tem alcançado muitas vidas. Deus tem abençoado a muitas pessoas. Eu quero agradecer ao nosso Deus por esta possibilidade, agradecer também a sua vida, a vida da sua família, porque nós fomos separados para servirmos ao nosso Deus, para cultuarmos ao nosso Deus. A nossa vida, ela faz sentido quando nós nos dedicamos em adoração ao nosso Deus. Seja nos cultos presenciais, ou mesmo cada um onde está agora, acessando aí no seu celular, no seu notebook, no seu computador, estamos juntos num só propósito, num só pensamento de agradarmos ao nosso Deus, de louvarmos ao nosso Deus. E isso nos faz com que nos fortaleçamos para iniciar uma nova semana. Não tem sido fácil, né, para muitas famílias enfrentar os dias de desemprego, os dias de enfermidade, os dias de preocupações diversas, e só a palavra de Deus para trazer um alívio para os nossos corações. Então nós precisamos estar sempre na presença do nosso Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite o salmo conhecido, que é o salmo de número 51. Após a palavra, nós estaremos cantando o hino 89 do cantor cristão, e os irmãos terão oportunidade para trazerem seus dízimos e ofertas, tá? Logo após a mensagem. Então eu quero compartilhar com os irmãos esse salmo, e ele nos traz um ensino muito importante para as nossas vidas. Salmo 51. Vamos ver o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Salmo 51. Pode acompanhar aí na sua casa, depois estaremos orando. Eu coloquei como o título nesta mensagem: voltar é preciso. Voltar é bom, voltar também é preciso, né? Então, Salmo 51 nos diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alto do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito.
Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Quero orar nesse momento. Ó soberano Deus, eu quero agradecer pelo grande privilégio de podermos abrir a tua palavra e ler e receber dela ensinos e conforto para os nossos corações. Sabemos, ó Deus, que mesmo tendo sido remidos, comprados com o sangue precioso de Jesus, tendo sido transportados das trevas para a tua maravilhosa luz, para o teu reino de amor, ainda sofremos com a natureza pecaminosa, e quando há um descuido, às vezes pensamos, às vezes fazemos algo que não agrada ao Senhor. Perdoa, ó Deus, a cada um de nós, para que busquemos sempre um espírito e um coração reto e purificado diante da presença do Senhor, para que o nosso louvor possa chegar até o teu trono, para que cada um dos nossos corações arrependidos, tendo buscado, tendo confessado e tendo buscado o perdão do Senhor, possamos, ó Deus, nos encontrar em condições de louvarmos a Ti, Senhor, pois Tu és reto, justo, perfeito, puro, santo, e nós precisamos buscar esta santificação, esse aperfeiçoamento, Senhor. Ajuda cada um de nós no nosso dia a dia, nas circunstâncias que muitas vezes nos alcançam, em problemas, em situações que muitas vezes tem sido difícil qual decisão tomar. Mas, ó Deus, orientados pelo Espírito Santo que habita nos nossos corpos, possamos sempre fazer o que é a vontade do Senhor. Quero, ó Deus, agradecer a todos que puderam chegar até esse momento. Quero pedir, ó Deus, a outros que estão impossibilitados de virem para esse culto presencial, onde eles estão agora, ó Deus, sejam alcançados pela Tua graça, pelo Teu conforto, pelo Teu cuidado, ó Deus. Sintam também a maravilhosa alegria da Tua presença na vida de cada um deles. Aqueles que estão mais enfermos, ó Deus, alivia, tira as dores, ó Deus, tira o mal-estar. Quero em especial novamente colocar aqui a vida da irmã Ivoneide, da irmã Inaeli. Ó Deus, são tantos que têm suplicado, têm buscado, ó Deus, o alívio no Senhor. Quero, ó Deus, apresentar a vida do nosso irmão Ferreirinha, que sente dores, que não consegue ter um bom sono, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, alivia daquelas dores, dá um bom sono para ele, ó Deus. Abençoe a sua esposa, a irmã Geni, ó Deus. Abençoe toda a sua família.
E assim, ó Deus, há tantos outros que seus nomes têm sido mencionados para que pudéssemos orar. Nós, ó Deus, confiamos na providência vinda do Senhor, no socorro vindo do Senhor, no cuidado vindo do Senhor. E, ó Deus, mais uma vez suplicamos que nós possamos nos quebrantar sempre com esta ação do Espírito Santo diante do Senhor, para nos encontrarmos de uma maneira satisfatória, para agradarmos a Ti, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas fraquezas. E assim nós oramos agradecido em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltar é preciso. Davi, ele fora ungido rei, pôde reinar por 40 anos, e ele reinou 7 em Hebrom, 33 em Jerusalém. Então, o homem que Deus separou para que estivesse diante do povo. Uma responsabilidade muito grande, um privilégio também muito grande. Mas, lá em 2 Samuel, está a narrativa, está o relato do que aconteceu com este grande homem, o pecado, do adultério, depois o homicídio, e isso fez com que ele não se sentisse bem. Por isso que eu vejo esse título muito apropriado: voltar é preciso. Voltar a quê? Voltar à comunhão com Deus. Voltar é preciso, voltar é bom, voltar é necessário. A volta à comunhão perdida ou interrompida por causa do pecado, não reconhecido, não confessado e não perdoado, se faz necessário ao bem-estar espiritual. Aqui Davi, quando ele no Salmo 51 faz esta oração ao nosso Deus, fica muito claro, irmãos, que nenhum de nós poderá se sentir bem se tiver um pecado que o Espírito Santo esteja orientando e ainda não tem confessado, não tem abandonado. Sabemos que temos a natureza pecaminosa, não vamos ficar totalmente isentos do pecado. Lá em 1 João, ele nos traz esta mensagem muito clara. Aquele que diz que não tem pecado já pecou, Então nós ainda temos a natureza pecaminosa. Qual a diferença daquele que é redimido, daquele que é alcançado pela graça redentora de Cristo, daquele que tem um encontro com Jesus Cristo, daquele que é transformado? Qual a diferença? A diferença, irmãos, é que a partir do momento que nós temos um encontro com Jesus Cristo, o pecado, ele passa a nos incomodar. Nós não nos sentimos bem com o pecado. Qualquer falha, o Espírito Santo que habita nos nossos corpos estará nos orientando e nos levando ao reconhecimento de que por aquele momento houve uma quebra da comunhão, houve um distanciamento, nós não nos sentimos bem e nós precisamos então confessar ao nosso Deus, confessar e abandonar. Então esse salmo nos traz uma experiência muito importante, a qual devemos então repetir nas nossas vidas, porque como eu falei no começo, nós não ficamos totalmente sem pecado, mas os irmãos sabem que às vezes há uma situação aqui ou ali, algum descuido aqui ou ali, que o Espírito Santo então ele vai estar nos orientando. Olha, isso foi grave e você precisa reconhecer que é pecado, você precisa confessar, embora Deus saiba de todas as coisas, e você precisa buscar o perdão
de Deus. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela nos traz de uma maneira muito clara: somente aquele que confessa e deixa pode ser bem-aventurado, pode ser feliz. E aí, enquanto nós refletimos sobre a possibilidade e sobre a realidade do pecado nas nossas vidas, alguns ensinos encontramos, orientações na palavra do nosso Deus. Por exemplo, nós destacamos cuidado com o que pode desviar o nosso foco. Porque, irmãos, o nosso Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, sem dúvida alguma. Nós não nascemos, não viemos para este mundo sem um propósito. Deus tem um propósito para cada uma das nossas vidas. E quando nós nos descuidamos, aí nós mudamos o foco. E aí aquele propósito para o qual Deus nos separou, às vezes temporariamente, às vezes por um curto tempo, às vezes por um longo tempo, ele é prejudicado. E nós percebemos que, quando lemos lá em 2 Samuel, Davi mudou o foco quando começou a olhar para Betseba, porque ele tinha uma responsabilidade muito grande, e ele passeava ali, não é? Ali no palácio. Ele poderia, obrigado, irmão, ele poderia estar pensando nos valorosos homens que saíram à guerra, mas naquele momento ele deixa o foco do propósito de Deus para a sua vida e começa a olhar para aquela mulher. E o começar a olhar para aquela mulher foi o início de uma ruína, foi uma catástrofe, foi o início de uma queda. E isso, irmãos, traz uma lição muito importante para cada um de nós. Deus tem um propósito para cada um de nós nas nossas vidas. Será que nós estamos descuidando e muitas vezes deixando que algo mude esse foco que deveríamos ter somente nosso olhar para aquilo para o qual o Senhor tem nos separado para realizar? Cuidado, pois um pecado pode puxar outro. Davi cobiçou, Davi adulterou e Davi providenciou para que o marido de Betseba pudesse ser morto, Urias. Então ele arquitetou tudo para que Urias pudesse ser morto. Então veja que um pecado vai puxando o outro. Primeiro ele olhando a cobiça, depois a concretização, o próprio adultério, e depois disto, como querendo resolver para não ficar pior, mas vai ficando pior, porque um pecado vai puxando o outro. Ele então planeja a morte de Urias, marido de Betseba. Cuidado com a tentação de querer encobrir o pecado, como Davi. Ele, no momento, como que não querendo que o marido descobrisse, ou que pudesse fazer de uma maneira que aquela gravidez pudesse ter sido provocada pelo próprio marido, ele quer dar folga, ele quer que Urias volte para casa, ele mostra uma preocupação, sabe? Como querendo contornar aquela situação, mas isso de nada adiantava. Querendo dar um banquete ao marido de Betseba, Urias, ele encomenda a morte do marido, ele depois precisa casar-se para esconder aquela gravidez. Pode parecer um plano perfeito,
mas Deus sabe de todas as coisas, não é? Do nosso Deus ninguém esconde, irmãos. Às vezes no nosso dia a dia, né? Há tantos meios encontrados por muitas pessoas para quererem cobrir as más atitudes, e nós percebemos isso, irmãos, não falando mal dos nossos políticos, né? Mas aqueles que têm responsabilidades na esfera municipal, estadual, nacional, por um tempo tentando encobrir, mas depois vai se descobrindo, né? Não tem como ficar às escondidas, porque num momento chegará à luz aquele ocorrido. E aí, irmãos, uma preocupação, uma realidade para que nós cheguemos a esse reconhecimento: nada fugirá do conhecimento do nosso Deus, nada. Então não vamos pensar que, como enganamos talvez algumas pessoas, vamos poder enganar ao nosso Deus. Ao nosso Deus ninguém engana, não é? Deus pode usar alguém para nos convencer que erramos, como no caso do profeta Natã. Ele chegou para Davi, orientado por Deus, e contou aquela parábola, né? Que haviam então 2 homens, um muito rico, que ele tinha muito gado, e o outro era pobre. Ele tinha apenas uma pequena cordeira. E esse homem muito rico, chegou alguém, e ele quis recepcionar bem aquela pessoa que chegou. Ele, ao invés de pegar do seu gado, ele vai e pega a única cordeira daquele homem pobre, que ele cuidou com tanto carinho, que era como parte da família, não é? Porque comia na sua mão, o texto diz, se deitava também ao lado deles. E aí, quando Natã relata ou apresenta essa parábola para Davi, Davi diz assim: olha, este homem, ele precisa morrer, porque ele fez algo muito. Aí Natã diz assim: esse homem é você, esse homem é o rei. Então muitas vezes alguém poderia pensar, ninguém está sabendo, né? E às vezes até falando, olha, alguém fazendo isto, ele precisa ser preso, ele precisa pagar uma multa, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser corrigido. E às vezes todas aquelas palavras que nós estamos pronunciando, elas servem para nós mesmos, dependendo do erro que estamos cometendo ou que já cometemos. É o que foi uma experiência para Davi. Só quando nós reconhecemos o pecado é que sofremos por sua causa. Sabe, irmãos, uma vez que eu trouxe essa palavra, reconhecendo o peso, ou entendendo, ou sentindo o peso do pecado, Davi chegou um momento que ele começou a sentir o peso daquele grande erro, dele ter cobiçado, ter adulterado, ter programado aquele homicídio, a morte daquele homem. Talvez enquanto ele estava ainda no andamento de tudo isto, não tinha ele percebido, não tinha sentido. Mas, como era um homem de Deus, e o Espírito Santo, o nosso Deus, agia sobre a sua vida, ele começou a sentir este peso. E por que, irmãos, que foi bom que ele sentiu isto? Se ele não sentisse o peso desse grande erro, ele não relataria, não confessaria, não faria esta oração que fez ao nosso Deus. Então é bom, irmãos, que nós sintamos sempre o peso de cada uma das nossas atitudes, que nós percebamos muitas vezes a abrangência ou as consequências
de cada uma das nossas atitudes, para que aquelas atitudes nas quais Deus vai estar nos orientando, que erramos, que nós possamos então abandoná-las depois de confessarmos, porque elas não se apresentam como coisas boas. E aí, irmãos, quando reconheçamos que não estamos bem, é onde nós queremos a restauração. Por isso, irmãos, que me preocupa bastante quando alguém não deseja a restauração, não sente o peso de ter andado distante de Deus, de ter praticado alguma coisa que pudesse ter desagradado a Deus. Porque já existe o pecado de não ter feito segundo a vontade do Senhor. Aí é um outro problema quando a pessoa não percebe isto. Então, irmãos, é importante que nós sintamos o peso do pecado, que reconheçamos o quanto muitas vezes erramos, para confessar após o arrependimento, receber o perdão do nosso Deus, tomar um outro rumo, e isto é importante. Não, eu acho que essa aqui eu tenho que ficar com esta mesmo, né? Pode deixar, obrigado. Eu agradeço os irmãos. Só vou tomar um pouquinho de água, mas acho que dá para prosseguir. Então, quando nós reconhecemos, reconhecemos que não estamos bem, aí nós buscamos a restauração, não é? Bem, como Davi, porque há algumas características aqui citadas para podermos chegar à conclusão que não estamos bem. O que nós percebemos no texto? Veja, aqui eu marquei: o pecado diante de nós, a ausência da alegria, sem a pureza no coração e a retidão de espírito, sem a pureza no coração e a retidão de espírito, como sendo lançado da presença de Deus, não sentir a presença do Espírito Santo, tendo perdido a alegria da salvação. Os irmãos já pararam para pensar? Todas essas características, esses sentimentos aqui, demonstram uma quebra de comunhão com o nosso Deus. Quem é que vai se sentir bem com esses acontecimentos? Eu não me sinto bem. Eu quero sentir a presença do Espírito Santo, a sua direção, o seu agir. Eu quero continuar sentindo a alegria da salvação. Você já passou por um tempo que talvez você não sentisse mais a alegria da salvação? Que alguém dissesse assim: qual a diferença desta vida que você está vivendo agora? Você está se sentindo bem? Você está sentindo alegria? Você está se sentindo com vontade, com desejo de louvar a Deus? Então, irmãos, quando isso tudo não está acontecendo, há pecados que precisam, ou situações que precisam ser reconhecidas, confessadas diante do nosso Deus, e necessidade de pedir o perdão para que Ele nos restaure. Senão não dá para continuar. Davi reconheceu que não dava para prosseguir assim, não dava para continuar vivendo assim. Por isso ele apresenta tudo quanto houve de erro e o quanto ele necessitava do perdão e da restauração no nosso Deus. Irmão, só o arrependimento é o primeiro passo para a restauração. E o arrependimento, ele vai acontecer quando nós reconhecemos que erramos. Ninguém vai se arrepender de algo que não tenha se inteirado de que foi uma falha. Nós nos arrependemos quando reconhecemos: realmente houve uma falha. Eu dei um passo que não deveria dar. Eu fiz algo que não deveria ser feito. E aí nós nos arrependemos, que é o primeiro passo para a restauração. Que logo em seguida vem a confissão desse pecado e a busca pelo perdão desse pecado praticado.
Irmãos, os versos 1 e 9, depois irmãos podem conferir. Podemos contar com a misericórdia de Deus que apaga o pecado. Os versos 2 e 7. Só o nosso Deus nos lava e nos purifica. Não há outro meio da purificação. O verso 5. Temos que reconhecer nossa tendência pecaminosa. Quando ele diz: em pecado me concebeu minha mãe, em iniquidade fui formado. Então todo homem já nasce sob o estado de pecador perdido, ou na condição de pecador perdido. A única escolha que o homem faz é se ele quer sair dessa condição de pecador. Ele não poderá fazer pecador perdido. Ele não poderá fazer a escolha: estou no meio termo, quero me perder ou quero me salvar. Não há. Ele já nasce nesta condição de pecador perdido. E sendo tocado com a ação do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele então abrirá o seu coração e vai desejar que Deus o resgate com a ação, com esta obra redentora de Cristo que fez por cada um de nós. Então o verso 5 ele nos traz esta realidade: em pecado me concebeu a minha mãe, em iniquidade fui formado. Precisamos reconhecer essa tendência pecaminosa. E o verso 15, irmãos: só o Senhor faz voltar o verdadeiro louvor após a restauração. O verso 15, irmãos, ele nos traz assim: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Irmãos, nós só poderemos verdadeiramente louvar ao nosso Deus de uma maneira que agrada ao nosso Deus se formos restaurados. Porque o louvor, irmãos, vai partir do nosso coração. Não é apenas cantar, apenas falar, gesticular. O louvor sincero sai do nosso coração. Se nós não estivermos restaurados, nós não apresentaremos o verdadeiro louvor ao nosso Deus. Não adianta, irmãos. Poderá alguém talvez impressionar este ou aquele, mas o nosso Deus, Ele conhece os nossos corações. Irmãos, o verso 16: quando voltamos restaurados, não adoramos por simples rituais. Chega um momento que há uma expressão que o nosso Deus, Ele não se agrada de sacrifícios, holocaustos, que são rituais, às vezes costumes, coisas que costumeiramente nós fazemos, chega a não agradar mais ao nosso Deus. Quando somos restaurados, irmãos, o Senhor refaz o nosso espírito, o nosso coração. Embora nós voltemos a ler a Bíblia, a orar, a cantar, uma série de coisas, mas nós não estaremos fazendo por um simples costume, um simples ritual. Nós estaremos fazendo de coração. Então o nosso Deus, Ele espera isso de cada um de nós, que Ele conhece o nosso coração, que não haja uma adoração a Ele por um simples costume, a prática de um simples ritual, mas o nosso Deus quer o nosso coração com sinceridade envolvido. Irmãos, verso 17, já logo para terminar: o que agrada a Deus é um espírito e coração quebrantado. Irmãos, isso só acontece quando fazemos a nossa parte, quando tocados pelo Espírito Santo, quando tendo reconhecido o afastamento, o distanciamento, pecado praticado, nós olhamos para o nosso Deus, nós confessamos e buscamos o perdão e queremos voltar e reativar aquela comunhão que em um momento foi quebrado. Quando assim fazemos, aí nós alcançamos um espírito e coração reto, restaurado diante do Senhor. Voltar, irmãos, é preciso, pois assim na comunhão restaurada alcançamos firmeza, equilíbrio e paz
em nossa vida espiritual. Que Deus assim nos abençoe na aplicação da sua palavra nas nossas vidas. Amém, irmãos. Nós vamos cantar o 89, e os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão colocar aqui à frente. O hino 89. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo o maligno escapar, seu sangue tem este poder. Enquanto cantamos, traga a sua oferta, o seu dízimo, não é? Alguns irmãos têm feito contato com os tesoureiros, têm liberado das suas casas, mas esse é o momento também que cultuamos ao nosso Deus. Logo em seguida estarei orando, e a equipe de louvor estará conduzindo a igreja a mais alguns louvores, e nós estaremos terminando o culto desta noite. Hino 89. Os irmãos que quiserem ficar em pé para descansar um pouquinho, podem ficar. É o que tá alto. 89, o poder do sangue. Teu pecado te queres livrar. Vamos ver se essa altura fica boa, né? Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas todo maligno escapar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder.
sem igual, só nos toque de Jesus há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém. Nós vamos orar agora antes dos novos louvores. Vamos orar ao nosso Deus e depois o pós-lúdio com a equipe de louvor. Soberano Deus, nós te exaltamos e glorificamos. Agradecemos a Deus por este culto que tens nos dado o grande privilégio de prestarmos ao Senhor. Só o Senhor é digno de ser louvado e adorado. Obrigado a Deus pela tua palavra que nos ensina, ela nos instrui como devem ser nossas atitudes, nosso dia a dia, como deve ser a nossa adoração. Ajuda cada um de nós, ó Deus, nos momentos difíceis pelos quais temos passado, para que em todos esses momentos tenhamos a sabedoria, o cuidado, a vigilância para agirmos segundo a tua vontade, Senhor. Obrigado a Deus por estes momentos que tens proporcionado para nós, também, ó Deus, de alimento espiritual para uma nova semana que queremos iniciar, segundo a vontade do Senhor. Cuida de cada um de nós, ó Deus, também no retorno para os nossos lares. Leva-nos em paz, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Grandes são as obras do nosso Deus sobre as nossas vidas. Vamos ficar de pé, se puder. E esse louvor fala justamente isso. Nosso Deus, Ele é grande, nosso Deus é poderoso. Independente do seu problema, independente da sua dificuldade, do que você está passando, entrega nas mãos do Senhor. Tem coisas que só o Senhor vai conseguir te ouvir, só o Senhor vai conseguir te entender. E Ele, mais do que tudo, é muito poderoso. Então entregue realmente o seu pedido agora em oração para você mesmo. E vamos declarar com todo o nosso louvor: só o nosso Deus é o rei das nossas Senhor.
fala, tua graça nos basta. O Senhor é o que nós precisamos buscar. Precisamos buscar mais intimidade, precisamos buscar estar mais perto dele. E todas as outras coisas vão acontecer. Amém?
transformada, para alcançarmos, Senhor, mais intimidade, Senhor, mais proximidade contigo. Em nome de Jesus, amém.